quem vai fazer meditação, quem vai estar em teta é o terapeuta, mas como a gente está em ressonância, quem está junto acaba entrando em teta também. E através de perguntas, a gente vai tentando chegar qual é a crença raiz daquela situação. Porque nem sempre o que está trazendo de volta a micro, como o Ivan falou, de relação ao corpo. Às vezes é o estômago que está doendo, mas o que causou o estômago doendo não é o estômago. A causa é outra. É um trauma lá da infância. E o Theta Healing chega nisso. Então, às vezes, o problema do dinheiro não é o dinheiro. Não é uma coisa relacionada a dinheiro. Às vezes é uma coisa que aconteceu lá na infância e que a gente está reverberando em relação ao dinheiro. O Theta Healing fala que as crenças são em cascatas. Então eu tenho uma crença raiz, que é uma crença muito forte e que grande parte das vezes é uma crença de sobrevivência. Porque as nossas crenças limitantes, elas não são do mal. A gente criou elas para sobreviver. Porque eu fiz alguma coisa em alguma época e que me gerou uma consequência ruim, então eu aprendi que eu não vou mais fazer mais isso para eu não ter essa consequência. Então é uma crença que o nosso subconsciente criou para proteger a gente, para que a gente não passe mais por aquela situação ruim. Então a gente tem uma crença muito forte que é a crença raiz, que é uma crença de sobrevivência. Aí vai se tornando, vai indo muitas outras em cima. E vai ficando uma cascata de crença. É como se fossem aqueles cubinhos, e eu vou colocando um cubinho em cima do outro. E as crenças vão aumentando até que chega lá em cima e reverbera no dinheiro. Né? Numa dificuldade financeira, o dinheiro entra e sai, você não consegue lidar com o dinheiro. Quando a gente chega no Theta Healing, por estar nessa onda cerebral teta, mas a pessoa está completamente consciente, ninguém fica inconsciente, todo mundo está acordado e consciente ali, não na hipnose, a gente vai fazendo perguntas e vai conseguindo chegar nessa crença raiz. Essa crença que está mantendo um monte de outras crenças ali em cima. Aí, através de uma reprogramação, a gente vai trocar essa crença que limita e vai estar colocando crenças que possibilitam. E a partir do momento que a gente muda isso, a gente muda a nossa frequência vibratória, porque nós somos energia. Né? Tudo aqui é energia, que é uma energia mais condensada. Nós somos uma energia condensada, mas a gente é energia. Tanto que a gente faz eletroencefalograma e a gente vê onda elétrica no cérebro. Nós somos energia. Então, o que a gente vibra, o que a gente acredita, tem uma vibração, tem uma frequência. E a gente vai atrair as coisas que têm a mesma frequência nossa. Então, se eu acredito que eu não posso ser feliz, eu só vou atrair situações que não vão me deixar feliz. Agora, se eu mudo essa crença e eu começo a acreditar que eu posso ser feliz, eu vou começar a atrair na minha vida situações que vão me fazer feliz. Então, quando a gente muda um padrão de pensamento, um padrão de crença, a gente muda a nossa vida porque a gente muda a forma como a gente enxerga o mundo. Porque a gente cocria a nossa realidade. Então, se eu falar para vocês, para todo mundo aqui enxergar tudo que tem azul. Acho que todo mundo já deve ter essa experiência. Todo mundo enxerga o que tem azul na sala. Todo mundo vai procurar o que tem azul. E se eu falar, agora vocês me digam quantas coisas brancas tinham aqui? Ninguém viu branco. Porque a gente vai ver onde está o nosso foco. Então, se o nosso foco está em cima da escassez, da limitação, que é o que a gente acredita que existe, a gente só vai ver limitação, escassez, a gente só vai atrair isso para a nossa vida. Então, com o Theta Healing, a gente consegue descobrir isso e a gente consegue mudar essas crenças, a gente consegue colocar sensações e sentimentos nas pessoas e aí a gente consegue mudar a vida. Porque quando a gente muda o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente consegue ter uma mudança na nossa vida. Então o Theta Healing é incrível, eu também sinto muito na minha vida toda a transformação que ele fez e nas pessoas que eu atendo, quanto isso transforma, quanto você pode mudar a vida. Então se você muda uma limitação sua, o seu relacionamento com seus pais vai mudar, o relacionamento de família vai mudar, com os amigos, no trabalho, você consegue ser diferente, você consegue levar uma vida mais leve. Então acho que tanto do Axis quanto do Theta Healing, o
que eles buscam é que a gente venha ter uma vida mais leve. Então, não que a gente não vai ter mais problemas. Então, ninguém aqui está falando que com essas terapias quânticas a gente vai viver no mundo da Tinkerbell e agora tudo é ótimo. A gente está nessa realidade, é uma realidade dual. Então, os desafios vão continuar acontecendo, só que a gente pode encarar os desafios de uma forma muito mais leve. Não precisa ser de uma forma pesada. A gente não precisa arrastar correntes mais. Né? Hoje em dia está vindo, acho que, tanta técnica nova que a gente não precisa mais aprender como os nossos antepassados aprenderam, que é com tanto sofrimento e na dor. Então, a gente tem situações, a gente vai passar por elas de uma forma muito mais leve. E a gente vai conseguir ter o aprendizado que essas situações estão trazendo para a gente. E aí a situação que era muito ruim pode se tornar uma situação legal, porque a gente aprendeu com ela e a gente cresceu. Então, essa é a sessão do Theta Healing, onde a gente vai escavando e vai trazendo qual é a crença e a gente muda o padrão daquilo. E o que eu percebo é que há grande possibilidade de mudanças reais na vida das pessoas, né? Na vida de como você sentia, de como você reagia àquela situação, você já não reage mais daquele jeito, você já não vê mais as coisas daquele jeito, você já não fica mais tão estressado, você já não fica mais tão mal-humorado, você começa a ver alegria e felicidade na vida de verdade, você começa a sentir o amor das pessoas, da família, do filho, do marido, da mulher, do pai, da mãe, e isso vai fazendo com que a nossa vida venha realmente ser abundante, porque como o Ivan, eu também acredito que a gente veio para viver uma vida abundante e próspera, que essa é a nossa missão aqui. Então esse é o Theta Healing. E agora, ultimamente, o que eu descobri que foi outro chamado, que foi uma busca minha também, que eu fui fazer uma sessão, foi a mesa quântica. Então a mesa quântica é aquela que está ali embaixo. E a mesa, ela trabalha de uma forma muito legal. E ela vai trabalhando da mesma forma que o Axis, você não direciona o que você vai trabalhar. A mesa vai ver o que você precisa, qual é a casca da cebola que você precisa tirar naquele momento. E aí ela vai limpando energeticamente aquela situação. Então, através de apometria, radiônica, psiônica, geometria sagrada, árvore da vida do trabalho. Então, ela vai percebendo qual é a ferramenta que vai ser trabalhada. Cada ferramenta tem um padrão energético, trabalha com física quântica, com energia, e aí você vai trabalhando energeticamente as limitações e bloqueios que tem relacionados a dinheiro, relacionamento, a empresa, família, pai. Então você vai fazendo essa limpeza da mesa. Eu senti em mim o que a mesa é capaz de fazer, o que essa limpeza energética faz, quantos desbloqueios ela pode trazer na nossa vida. Tenho muitos relatos impressionantes do que ela pode fazer, do que ela limpa, do que ela transforma, do quanto ela transmuta a energia das situações e das pessoas. E então são essas 3 técnicas que eu realmente sou apaixonada, que são meus chamados, né? Eu sinto hoje, eu já fiz muita coisa para mim, terapias para mim, e que me curaram, todas foram processos de cura. E a minha última cura, que eu acho que de uma situação que eu já estava há um ano trabalhando, foi com a mesa. Então eu consegui passar por um grande processo de cura, passei por muitas terapias. Ivan me ajudou muito com a micro, me atendendo com Theta Healing, me atendendo com barras. O Márcio, com a tecnologia da luz, me levou a descobrir situações que estavam realmente apagadas da minha memória, mas que estavam reverberando na minha vida, e que eu consegui limpar e transmutar essas situações para que isso pudesse mudar. E agora, com a mesa, na minha última ferramenta, eu consegui encerrar esse ciclo e realmente terminar essa cura muito profunda. Então as 3 técnicas são incríveis, trabalham realmente abrindo um campo, uma possibilidade de mudança, de cura. As barras, todas as técnicas do Axis são presenciais, porque são de toque, então não existe Axis à distância, é toque. O Theta Healing pode ser atendido presencialmente, mas pode ser atendido via Skype também, à distância. E a mesa pode ser presencial e pode ser à distância. E a mesa não precisa nem estar junto, é só precisa de nome, data de nascimento, e aí dá para fazer a mesa.
Então esse é o meu trabalho, com que esse é o meu chamado agora. Antes eu brinco que antes eu curava de um jeito com a fisioterapia e eu estou curando de uma outra forma. Então acho que a minha missão sempre foi bem ligada à cura, mas só mudou a forma com que eu estou praticando e fazendo essa cura. Então esse é o meu trabalho. E agora eu chamo o Márcio então, para falar da tecnologia da luz, que é super importante na minha caminhada também. Vou tentar ser breve. A gente está meio que estourando o tempo. Se libera mas eu queria falar um pouquinho, né? Eu acho que a Kátia usou uma... Obrigado, você tem que Tchau, beleza, a Kátia usou um termo aqui que eu acho que é bem expressivo, né? Reverberação. Né? Quando a gente pensa no trabalho quântico, a gente pensa o que a gente está reverberando. Né? O mundo que eu vivo é o mundo que eu construo, consciente ou inconscientemente. Né? Fui eu que construí aquilo. Né? Tudo o que eu vivi, eu construí de alguma forma. Né? E como é que eu construo? Reverberando. Né? Reverberando minhas crenças, reverberando meus medos. Né? E essas técnicas, então, elas vão ajudar a gente a parar de reverberar essas coisas que nos fazem mal. Né? Eu conheci a tecnologia da luz foi em 97 ou 98, quando ela estava começando a ser desenvolvida. Né? Quem desenvolveu essa tecnologia é uma amiga minha. Né? Eu acompanhei desde o comecinho, né? Mas a minha formação de base é psicologia, né? E como psicólogo, eu sou um psicólogo bem quadrado. Né? Quem faz terapia comigo, quem já fez terapia comigo sabe que eu sou um psicólogo bem quadrado, bem rígido nos meus conceitos. Eu sempre fui. Né? E eu nunca gostei de misturar as coisas. Mas eu sempre achei que a psicologia não era suficiente para os meus pacientes. Né? Então, depois de um tempo, eu fui buscar na acupuntura um complemento. Né? E eu jurava para mim que eu jamais ia colocar uma agulha numa pessoa, porque eu tenho pavor disso. Né? Então, eu queria entender o funcionamento energético que a acupuntura ensina. Né? Eu queria aprender as bases, mas não necessariamente furar. Depois eu descobri que não dói, que é bacana, e eu me furo as pessoas, não tenho mais dó de ninguém. É bem legal. Só que isso ainda não foi suficiente. Né? Apesar de já conhecer nessa época a tecnologia da luz, de ter visto o desenvolvimento, de já ter me submetido à técnica e aplicado a técnica na própria criadora, né, quem criou a tecnologia da luz foi Marinalva Moutinho. Ela é de Goiuerê, né, uma cidade aqui do interior do Paraná. Então isso daqui é fruto da terra mesmo, né? É made in Paraná, né? VIP, vindo do interior do Paraná. Né? E eu acompanhei isso. Quando eu fiz a formação agora, no começo do ano, ela estava lembrando que eu fui a primeira pessoa que aplicou a tecnologia da luz em alguém. Porque ela havia desenvolvido a técnica, percebido os conceitos de base, mas ela precisava primeiro limpar o campo energético dela, para depois ela poder aplicar. E ela pediu para que eu aplicasse essa técnica. Então eu fiz um negócio que eu nem sabia muito bem o que era, o que eu estava fazendo. Né? Achei legal, me submeti. Minha mãe já se tratou com essa técnica, minha irmã, minha ex-mulher, conheço um monte de gente que se tratou. Né? Mas eu achei muito bonitinho, mas como é que eu, psicólogo, vou fazer uma loucura dessa? Né? Uma coisa nada a ver, assim. Né? Então eu levei 20 anos, mais ou menos, para decidir que era a hora de eu enveredar por esse caminho. Né? Porque a psicologia tradicional ela não me satisfaz mais. Né? Eu percebo a evolução dos meus pacientes, eu percebo o crescimento deles, mas tem campos que são muito demorados. E existem técnicas que são mais rápidas, né? Que desbloqueiam. Né? No que consiste a tecnologia da luz? E por que esse nome? Que eu acho que é um nome
pouco comercial, assim, né? Não vendi bem, mas a Marinalva me convenceu por quê? Ela descobriu uma tecnologia de leitura de cores, né? Cores que naturalmente estão presentes no nosso corpo e nos nossos chakras, né? Ela foi percebendo, na pesquisa que ela fez, nesses 20 anos, que cada vez que a gente sofre um choque emocional, um trauma, né, isso fica registrado energeticamente nos chakras e cria interferências nos chakras, né? Para a tecnologia da luz, os chakras eles não são simplesmente fontes de captação de energia, como algumas teorias dizem. Eles são pontos de troca de informação com o meio ambiente. É através dessa troca de informação que a gente reverbera o nosso universo pessoal, né? E cada trauma que a gente tem cria um ponto de bloqueio, né? Cria ou o que ela chama de holograma, né? E a gente passa a atuar no mundo pela visão daquele holograma, como se a gente tivesse um óculos distorcido de ver o mundo, né? Ou cria uma abertura para interferências energéticas, né? Ela percebeu que ela era capaz, né, de fazer a leitura das cores, né, através das cores principalmente, do que estava acontecendo com aquele paciente, né? E ela descobriu a forma de desbloquear isso, de transmutar isso, né? Então a tecnologia chama da luz, porque é isso, né? São frequências de luz que são trabalhadas, né? E são trabalhadas através dos chakras. O que é mais interessante dessa técnica, que me encantou desde sempre, é que ela cria consciência, né? Quem acessa as coisas não é o terapeuta. Quem dirige uma sessão não é o terapeuta, é o paciente, né? Então, a sessão começa com um relaxamento, né? Um exercício de respiração, onde o paciente começa a se conscientizar de quais coisas estão contidas nos seus chakras, quais elementos têm para serem trabalhados. E depois, uma interação com o paciente, o terapeuta começa a trazer algumas imagens que ele capta do campo do paciente também. Imagens que às vezes não fazem sentido nenhum, né? Uma das primeiras pacientes que eu atendi, eu vi a imagem da Mônica, da Mini, toda desengonçada, andando. Eu falei, que coisa ridícula, eu não vou falar uma coisa dessa para o paciente. Mas aquilo não saiu da minha cabeça, eu falei, né? E quando eu falei, ela trouxe todas as questões de feminilidade dela, as dificuldades que ela tinha com a feminilidade, e a gente foi podendo desbloquear essas questões, né? Então essa interação é acessada sempre pelo paciente, né? O paciente é que dá sentido às imagens, é o paciente que percebe o que está acontecendo, e é o paciente que dá os comandos também de transmutação daqueles bloqueios que estão acontecendo. Então, na primeira fase da sessão, a gente transmuta todos os hologramas e todas as interferências que possam estar atuando no campo daquele paciente, e depois entra numa segunda fase, que é muito legal, que é passar por toda a linha da vida da pessoa. Então, a gente vai trabalhando nos setênios, né, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, 21 a 28 e assim por diante, fazendo toda uma limpeza dos traumas que aconteceram e depois reprogramando os chakras em cada uma das fases da vida para que ele funcione em prol do bem-estar do paciente, né? É um processo rápido, é um processo de muita consciência, né? E cada fase tem um significado. Eu lembrei disso, não quis interferir na fala do Ivan, quando ele estava contando sobre a infância, a adolescência, mas a Marinalva percebeu que cada setênio tem um sentido, né? Então, do 0 aos 7 anos, é a fase em que a criança recebe passivamente tudo que vem dos seus pais, das suas fontes criadoras, né? E essas coisas que a criança recebe ficam registradas e vão formar a base de uma personalidade futura, né? Dos 7 aos 14 é a fase em que a criança começa a aprender
como se relacionar com o meio social, né? Só que essa relação ainda se dá através dos pais. Então, aqueles bloqueios, aqueles aprendizados da primeira fase ficam atuantes nessa segunda fase, né? E a criança vai aprendendo então a se relacionar com o social através das mensagens que os pais estão dando, né? Já não é tão passivo quanto na primeira fase, mas ainda está diretamente ligado às fontes criadoras. Na terceira fase, dos 14 aos 21, ela percebeu que é a fase que a criança começa a romper, né? Então ela reedita a sua relação consigo, né? Ela começa a criar a própria identidade, né? Não mais através do que ela recebeu dos pais, mas do que ela é capaz de fazer com aquilo que ela recebeu, né? E dos 21 aos 28 anos, ela percebeu que é a fase em que a gente finalmente, tendo criado a identidade própria, a gente vai atuar no meio social, né? Então essa é a fase verdadeira de socialização, depois dos 21 anos, né? Só que o que acontece, né? A gente tem os registros dos setênios anteriores, né? Então isso vai interferindo no nosso jeito de agir no mundo, né? Quando a gente vai limpando, transmutando cada uma dessas fases, limpando todos os registros que interferiram negativamente na criação da nossa identidade, a gente vai permitindo que o corpo da pessoa reverbere uma vida melhor, reverbere uma coisa, né, um estado de saúde, um estado de abundância, um estado natural do ser humano, né? Eu sei que eu estou falando rápido, estou falando muito básico, né? Mas a gente já está aqui há quase 2 horas. E a gente, não é a nossa intenção também, né, cansar vocês com a nossa fala. Então, eu vou deixar essa explicação muito breve, né, sobre a tecnologia e vou abrir um espaço para que vocês possam perguntar, tanto sobre a tecnologia quanto o Theta Healing, o Micro, o Access, né, para que a gente possa transformar isso mais num bate-papo mesmo, que vocês possam ir tirando dúvidas, que a gente possa ir esclarecendo, tá? E, antes de fechar, eu quero dizer assim, que eu me apaixonei pelo Theta Healing, eu fui atendido por essas 2 figuras aqui já, e as transformações que eu percebi no meu dia a dia, elas foram muito rápidas, né? De uma semana para outra, ver mudanças acontecerem na vida, né? Não só no que eu sinto com a vida, mas já reverberar diferente na vida, né? E isso me encantou a tal ponto que semana que vem eu vou fazer minha formação também. Então é uma técnica muito bacana, muito legal. Então, gente, basicão mesmo, né? Para que a gente tenha um tempo de responder algumas perguntas e depois a gente fazer uns comments que já estão servidos ali. Minha dúvida é porque esse tema eu nunca tinha ouvido falar. Os outros, eu sou psicóloga também, não tenho a profundidade nenhuma, eu trabalho em RH, né, mas é uma das questões que a gente está buscando algumas possibilidades diferentes aí do que é feito, né? Eu queria entender, só assim, na tecnologia da luz, no caso, o cliente ele fica deitado e vocês visualizam? Tem alguma coisa a ver com isso? Como funciona? Na tecnologia, o cliente fica deitado de olhos vendados. De olhos vendados. Tá? A gente venda os olhos para facilitar a visualização. Sim. Quem visualiza é o cliente. Ah, entendi. Tá? As luzes então, é ele que visualiza as cores de luz. Exatamente. O terapeuta visualiza também, intuitivamente. Que é o caso da Mônica que você falou, que você visualizou. Isso, Mônica, exatamente. Né? Ah, né? entendi. Então, mas quem faz a visualização real é o paciente. Das né? cores, de modo geral. Das cores, ele vai relatando. E muitas vezes os próprios hologramas o paciente vê. Né? Quando a gente faz o primeiro acesso, que ele vai passando chakra por chakra para identificar o que tem, muitas vezes o próprio paciente já traz hologramas. Né? E aí é preferencial trabalhar com os hologramas que o paciente traz, né? Porque já vão ser mais ricos de significado do que os hologramas que o terapeuta vê, que às vezes está aí imbuído também da leitura, né? Da capacidade de leitura do próprio terapeuta.
São sessões de 1 hora, mais ou menos, que vocês realizam? A tecnologia, eu trabalho com sessões de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. Vocês atendem aqui, né? Atendo aqui. E quantas sessões você falou que são, eu entendo também que são técnicas bem mais rápidas do que a terapia tradicional, né? Isso. E hoje as pessoas estão nessa busca até pela aceleração aí que o mundo está. Essa geralmente tem um padrão ou você vai fazendo de acordo com a leitura do paciente, assim? Existe... Está bastante de acordo com a leitura do paciente, né? Mas é uma técnica rápida. A tecnologia se encerra, né? O tratamento se encerra quando o paciente é capaz de reprogramar todos os chakras. Né? E dá uma ziquezira diferentona quando a gente reprograma. É bem divertido, assim, porque dá um choque de energia na hora. Né? Isso pode acontecer em uma sessão, isso pode acontecer depois de 10 sessões. Depende de cada um. Depende de cada um, depende da quantidade de bloqueios que existem, né? E da capacidade de cada um de ir acessando esses bloqueios. O ideal de mais uma sessão é uma sessão por semana? Não. Eu costumo trabalhar uma sessão por mês, uma sessão a cada 3 semanas. Porque a minha eu já fiz também, e ela também não é, vai depender muito, né? Eu fiz 2 sessões, né? 30 a 60. Né? Depende da... Porque a tecnologia da luz, ela traz muito conteúdo, né? E depois que o paciente sai, ele vai elaborar esse conteúdo. Sim, precisa de tempo, né? Eu tenho experimentado, né, com alguns pacientes meus de psicoterapia, oferecido a tecnologia da luz, explicando que não era psicologia. Deixar bem claro que antes de ser RPMTEC, né? Sempre explico que não é uma técnica da psicologia, não é reconhecida, mas se os pacientes quiserem experimentar, eu acabo fazendo com os meus pacientes de psicoterapia. E eu percebo com a grande maioria deles um grande avanço no processo terapêutico, né? Porque se conscientiza das suas questões e limpa a questão. O legal da tecnologia é isso, né? Quando traz a consciência, na hora o chakra é capaz de limpar. Né? Se não limpa, porque ainda tem algo a conscientizar. Legal, muito legal. Muito interessante. Mas, perguntas para o Ivan, perguntas para a Kátia. Então, totalmente. Para o Ivan, eu queria perguntar. Eu tive depois de 35 dias que eu perdi meu companheiro, eu caí numa escada e esfacelei toda a minha face. Tem alguma relação? Tem, a gente chama da leitura biológica, na nova medicina germânica, eles trabalham com um contexto que cada dor, no caso joelho, um desabamento, uma notícia que te colocou de joelhos. Foi traumático. Mas a conotação te leva para o tipo de lesão. E fazem 2 meses e meio que fiz cirurgia e não melhora e meu joelho não dobra. Aí então precisa ser trabalhado a questão em microfisioterapia através do toque. E com a leitura biológica, com a nova medicina germânica, também é abordado a questão do conflito e é integrado uma ressignificação disso. Só que, para conseguir conversar sobre isso, primeiro tem que ir tirando as raízes da dor, da perca. Aos poucos. Né? Então você vai tirando, porque um trauma, ele é um tronco e ele tem raízes. Então, como existe o luto, é raiz por raiz. Então, uma dor, ela vai cedendo aos poucos. Então, a microfisioterapia auxilia de uma forma sucinta a tirar algumas raízes para que esse sentimento de dor fique mais leve. Então, numa conotação física, vai abordar o trauma no tecido e liberar. E também os traumas emocionais também serão liberados de uma forma sucinta. Para depois
num outro período, se necessário, trabalhar a ressignificação desse momento do luto. Muitas vezes, com a microfisioterapia, por si já trabalha, já alivia, nem mesmo precisamos entrar de volta, porque existe um termo que a gente usa no Theta Healing, que é o choque, trauma e drama. Quando existe um momento da dor, ou da queda do bullying do adolescente, existe o choque, trauma e drama gravado no intrínseco da célula. Então é preciso, outra abordagem também seria com o Theta Healing, entrar nesse momento e liberar o choque, trauma e drama, para que se consiga chegar na raiz da dor do joelho, que nesse caso não é só física. É física, mas também tem questão emocional. Porque se fosse física, já tinha se regenerado. Mas eu tenho um fator emocional que não está permitindo a regeneração. Então dá para ser abordado com a microfisioterapia, com o Theta Healing e também com nova medicina germânica. Mas é um processo, ele vai melhorar. Existem formas, mas Vou caminhar. Vai caminhar. Mais perguntas, gente? Dúvidas, curiosidades? Qual seria a terapia recomendada para quem nunca fez nenhum tipo de terapia assim? Desse tipo de terapia. Desse tipo de terapia. Desse tipo de terapia. Se você gosta de conversar, eu, Ivan, indico começar por o Theta Healing e Tecnologia da Luz. Uhum. Se você quer começar uma coisa mais sucinta, né, e abrindo aos poucos, mais leve, a micro e barras de axis. Que vão trabalhando com o toque vai liberando, é diferente, né? Então, depende muito se a pessoa consegue estar numa fase de se abrir ou não. No meu caso, eu faço terapia já, né? Já sou bem tranquilo com relação a isso. Tenho só vontade de experimentar. Né? Tem pessoas que não conseguem, né, falar. Então, no ponto que não conseguem se abrir. Então, essas técnicas que não exigem que a pessoa acesse seus sentimentos é uma boa para começar, porque você vai aos poucos desbloqueando. Ah, sim. Ah, certo. Até como uma experiência própria, né? Eu sou paciente do Márcio e já passei por 2 sessões de tecnologia da luz. Se fala muito, realmente. Tem que estar chega no final da sessão, ali você está cansado. Você fala e tem que pensar em muita coisa. Cansa, mas vale a pena. Vale a pena. É engraçado isso que você traz, Gustavo, porque normalmente, né, como é uma sessão muito longa, traz um cansaço, né? Mas quando eu fiz a primeira sessão com o Ivan, ele parecia um serelepe saindo daqui. Descansar um pouquinho. Ele saiu assim, ele nem olha de volta, ele não mais animado. As sessões você vamos parar porque não dá mais. Assim, Tem sessões que são cansativas mesmo. Mas é que a minha tem 1h30. É porque liberou rápido, né? E tem sessões que trazem muita catarse também, né? Eu já passei por sessões minhas, né, de receber a tecnologia da profundamente catárticas, né? Porque vem consciência de coisas que realmente você... Mas isso está ligado nisto? Né? E você faz as conexões, né? Então, quando vem a catarse junto, dá um cansaço. E é isso que determina normalmente a duração da sessão. Se tinha me perguntado antes, né? Tem uma hora da sessão que o terapeuta percebe que o sistema do paciente caiu, né? Caiu a chave geral, não tem mais condições de trabalhar. Aí a gente para, né? Mas se o paciente aguentar 3 horas de sessão, vamos lá, 3 horas de sessão. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Nossa, eu fiquei assim, encantada, né, pelo que eu vi.
E o método de cada um, eu acho que eu teria que fazer. É carregado aqui. Quanta coisa, me percebendo mesmo, assim, de quanto há necessidade realmente dessa autocura, né? Do outro que possa promover isso pra gente. Eu vou dar uma dica, né? Para quem se interessou pelas técnicas, a Kátia dá o curso de Access. E é muito bacana, né? Porque o Access é uma ferramenta que você pode usar para se trabalhar também. Você não precisa trabalhar com outras pessoas, não é isso? Né? E tem as vivências aí no curso? O curso você aprende a aplicar as barras. Então você aprende a fazer as barras, a gente chama de correr as barras, né? Então aprende a correr, que você pode fazer em familiares, né? Muita gente faz o curso para fazer na família. Pai, mãe, irmão, marido, filho, né? E pode trocar com outros terapeutas também. E você pode trabalhar com isso, cobrar por sessões. Mas no curso você entra um pouquinho mais dentro do Access. Né? Que o Access tem outras ferramentas, né? Tem outras coisas muito simples que se a gente começa a usar no nosso dia a dia, a gente começa a mudar a vibração da nossa energia, a vibração da situação que está acontecendo, e com isso a gente vai mudando as situações. Então o curso é um dia inteiro, das 9h30 até as 18h30. Aí você aprende a correr as barras e umas outras ferramentas do Access também que são incríveis. E tem algum requisito ser, por exemplo, fisioterapeuta, alguma coisa? Não, nenhum. Qualquer formação? Qualquer um. É muito simples. Acho que quem vem para fazer é porque é para fazer. Já consegue entender. Exato. E quem veio para receber é uma delícia. Uma situação que parece de levar um choque, assim, né, aqui na ato mesmo, né, uma notícia que eu recebi, e eu entrei na sala com a Kátia, preciso de ajuda, e ela correu as barras para mim e eu saí. Eu acho que a questão foi muito a questão da autopercepção, né? Eu estou vendo muitas coisas assim que as pessoas estão adoecendo, e eu tive algumas situações de pessoas próximas que faleceram precocemente, né? E daí você pega um pouco do histórico, assim, e são pessoas que de repente eram muito dedicadas ao trabalho, enfim, e talvez não se perceberam, né, essa necessidade de uma ajuda, de uma parada, e vieram a falecer muito cedo. A gente tem uma overdose de informações hoje em dia, né, internet, televisão, tudo corre muito rápido, é muita notícia, muita informação, e a gente está se desconectando de si. Né? A gente não se liga mais com a Terra, a gente não se liga mais com os ciclos, a gente não se liga mais com o próprio corpo. A gente está muito aqui só. Né? E quanto mais aqui a gente fica, mais a gente adoece. Né? Essas técnicas são muito bacanas porque elas vão reconectando o corpo todo, vão nos reconectando com os ciclos, né? E isso é muito bacana. Né? E quando tem esse curso? Amanhã. Não, mas tem outras classes. Vai ter outras classes. Você faz com relativa frequência, frequência, eu estou né? tentando fazer uma vez por mês, mais ou menos. Isso, viagem amanhã, Já posava aqui, né? Mais algo, gente? Ótimo. Você falou que foi passado, esse nome, acho que só foi A gente serviu aqui fora um lanchinho pequenininho para a gente poder continuar batendo um pouco mais. Obrigado pela presença.